Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação. Meu nome é Michel, sou diretor de contabilidade aqui da Prefeitura de Itanhaém e a partir de agora daremos início à audiência pública que irá tratar do nosso plano plurianual, nosso projeto de plano plurianual. PPA que compõe uma das 3 peças do nosso orçamento. Então, essa audiência se dará no formato online, atendendo as recomendações sanitárias em virtude da pandemia que estamos enfrentando, tá? Mas a participação popular poderá se dar mediante comentários aqui no vídeo, que esses comentários poderão ser em formas de sugestões, dúvidas, críticas, elogios, tá? Que vai ter a equipe aqui técnica já separada para poder estar respondendo essas demandas ali colocadas. Além disso, se o contribuinte, o munícipe preferir, na descrição do vídeo também vai estar um e-mail, um endereço de e-mail para o qual o munícipe poderá fazê-lo. Tá? Então, todas essas demandas serão respondidas, claro que respeitando também o tema da audiência tratada. Bom, é importante também frisar que a elaboração do orçamento se deu há pelo menos 3 meses atrás, tentando fazer a relação entre o plano de governo apresentado por ocasião das eleições, as demandas trazidas pelos secretários das demais diversas áreas da Prefeitura, bem como o nosso orçamento participativo. Lá em junho, nós disponibilizamos um link na Prefeitura, denominado Orçamento Participativo, onde o contribuinte, mediante um cadastro prévio, poderia colocar, selecionar 3 áreas da Prefeitura, ou seja, 3 secretarias, e dentre essas 3 secretarias, ele colocava ali de forma livre as ações que ele julga como sendo necessárias para serem desempenhadas. Então, esse foi um projeto piloto, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado disso, e também foi levado em consideração na hora de elaborarmos nosso orçamento. Tá? Então, essa é só mais uma etapa da elaboração. O nosso orçamento público ele é composto basicamente de 3 peças. O plano plurianual, que é o nosso orçamento de médio prazo, a lei de diretrizes orçamentárias, que é um curto prazo, e a lei orçamentária anual, que também é um curto prazo. O PPA ele é composto por programas de governo, tá? Cada programa com a sua ação, que nós vamos ver melhor nas transparências seguintes. Temos a LOA, que é o nosso orçamento anual, que vai estar além da estimativa de arrecadação para o próximo exercício, a fixação da despesa com subelemento de despesa, e a lei de diretrizes orçamentárias, que serve como um elo de ligação entre o planejamento do médio prazo com o curto prazo, ou seja, dentre aquelas ações que eu planejei para 4 anos, o que de fato vai ser executado no próximo exercício. Então, de forma bem simplista, esse é o ciclo orçamentário público. Tanto o PPA como o LDO e LOA, eles são de iniciativa do Executivo, né? Então, nós temos alguns prazos para entregar o Legislativo para apreciação. O PPA ele tem a vigência de 4 anos, tá? Deve ser elaborado no primeiro ano de mandato do chefe do Executivo e passa, depois de aprovado, passa a ser executado a partir do segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano de mandato do próximo ciclo administrativo. Isso significa dizer que nós estamos no primeiro ano de mandato do Tiago, nosso prefeito, sob vigência do PPA elaborado lá em 2017. Tá? Deve ser entregue ao Legislativo até 31 de agosto. A LDO ela é anual, tá? Sempre até dia 15 de abril, e a LOA anual também até 30 de setembro. Então, mês que vem também nós vamos entregar o nosso projeto de LOA para o próximo exercício. Em se tratando de primeiro ano de mandato, existe um gap com relação aos prazos. Esses prazos aqui trazidos, eles estão em consonância com a nossa lei orgânica municipal, que por sua vez guarda relação com a Constituição. Então, como eu disse anteriormente, a LDO cumpre função de funcionar como elo de ligação entre PPA e LOA. Como é que eu vou fazer esse elo de ligação se o PPA que vai vigorar o ano que vem ainda nem foi apreciado, né? Então, por isso, em se tratando de primeiro ano de mandato, apresenta-se na LDO as metas fiscais, entrega-se o PPA em agosto e, por ocasião da apresentação da LOA, far-se-á a revisão do que foi apresentado na LDO, para que de fato ela cumpra o que foi a sua função principal, que é esse elo de ligação. Uma das principais fases aqui na elaboração do orçamento. O primeiro é a análise dos recursos disponíveis.
O que isso significa? Significa que a prefeitura ela deve fazer um estudo para analisar todas as receitas, né, que fazem parte do rol de receitas do município, em sua grande maioria receitas tributárias. Então, existe um histórico de arrecadação para cada um desses tributos. E é esse histórico que é analisado para fazer a análise horizontal de cada uma dessas receitas, verificar de que forma ela está se comportando, as mutações de cada uma delas, né? Bem como a análise do cenário econômico no qual nós estamos inseridos, né? Estamos num cenário econômico de incertezas, muito em virtude da pandemia, e isso, claro, que reflete muito na nossa análise da receita. Essa incerteza econômica, ela se dá pelo fato de que os agentes econômicos estão operando em capacidade ociosa acima do normal. E quando eu falo os agentes econômicos, eu estou me referindo ao governo, falando às empresas, às famílias, que são esses os responsáveis por produzir. E levando em consideração o nosso Código Tributário, onde os tributos, em sua grande maioria, são indiretos, ou seja, incidem sobre o produto, sobre o consumo, né? Então isso afeta diretamente a arrecadação, não só da Prefeitura, mas também do Estado e da União, que reflete nos repasses ao município. Então, perceba que essa é uma fase bem complexa, né? Mas que deve ser feita com critério, de modo a tentar evitar distorções relevantes. Levantamento das ações e análise das ações em andamento. Então, na hora de elaborar o PPA, você tem que levar em consideração tudo que temos de ações que ainda está em andamento, seja porque é um projeto iniciado e não terminado, ou é porque é uma ação contínua. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, né, para que, de fato, a gente consiga verificar a real situação financeira do município. Identificação dos programas, metas e ações. Então, nós vamos ver mais para frente que o PPL é composto de programas, e cada um desses programas tem suas ações. Quando se faz um programa de governo, você identificou uma problemática, e para solucionar aquela problemática, você criou-se um programa. Então, claro que, como eu disse anteriormente, foram verificadas todas as demandas da prefeitura, do município, para poder fazer esse programa, mas na hora de analisar, você não deve levar em consideração apenas a viabilidade em termos de eficiência daquele programa, mas trazer também para a viabilidade financeira daquele programa, para ver se o município tem capacidade de arcar com a execução dele. Criação e levantamento dos indicadores de programas. Então, todos os programas ele tem indicadores de modo que seja possível verificar a eficiência daquele programa. E determinação do custo. Então, na elaboração dos programas, com as suas ações, cada ação tem o seu custo estimado para os próximos 4 anos. Então, de forma bem simplista, o orçamento ele funciona basicamente como um orçamento familiar. Você não fixa a sua despesa, em cima da despesa vai estimar a receita. É justamente ao contrário, você estima a sua receita em cima da sua realidade, ou seja, vamos supor, seu salário, que você vai fixar as ações que você vai fazer naquele mês. Então, de forma bem simplista, o orçamento público funciona na mesma sistemática. Ainda sobre a previsão da receita, existem as receitas que têm suas vinculações, né? Então, tem recursos que são vinculados ao ensino, recursos vinculados à saúde, e também temos que levar em consideração o limite máximo de despesa com o pessoal. Todos esses limites, todas essas vinculações trazidas pela Lei 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Falando um pouco das receitas, né, das fontes de financiamento do ensino, o município é obrigado a aplicar pelo menos 25% da arrecadação oriunda de impostos na educação. Então, perceba que não é 25% dos tributos, mas sim dos impostos. E podemos citar como exemplo o IPTU, o ITBI, o ISS, o FPM, a cota a partir do PVA. Ou seja, tudo aquilo que é arrecadado com relação a impostos, 25% deve ser aplicado no ensino. A nossa realidade aqui é que nós costumamos aplicar em torno de 30% por ano na educação. Além da aplicação dos 25%, nós temos a figura do Fundeb. Então, no quadro aqui nós conseguimos verificar alguns tributos, né? Esses tributos que aqui estão alinhados, na hora que são repassados para o município, automaticamente já vem uma retenção de 20%. Então, esses 20% vai para o gestor do Fundeb, né? Que posteriormente, com
o repasse da União, né, é repartido com os municípios de acordo com a quantidade de alunos ali matriculados. Desse recurso que vem posteriormente em termos de Fundeb, de acordo com a nova lei do Fundeb, 70%, no mínimo 70% deve ser aplicado na remuneração dos profissionais do magistério e até 30% em despesas com educação básica. A nossa realidade aqui até o ano passado é que nós aplicávamos basicamente 95% do que vinha do Fundeb em folha de pagamento. Por advento da nova lei do Fundeb e que está aumentando cada vez mais de forma gradual os repasses para o município, a gente está conseguindo verificar inclusive essa diferença esse ano, que o ano que vem, né, e para os próximos anos, a gente vai conseguir, além de pagar o magistério, ter uma sobra para poder aplicar em outras despesas, outros investimentos na educação que não no salário dos profissionais do magistério. Agora, falando um pouquinho da saúde, nós somos obrigados a aplicar pelo menos 15% também dos impostos na saúde. A nossa realidade aqui é que nós aplicamos entre 29% e 30% por ano. Tá? E aqui temos a estrutura do PPA. O PPA, como dito anteriormente, ele é formado por programas, né? Cada programa tem suas ações. Essas ações podem ser projeto, pode ser atividade e pode ser operação especial. O projeto é tudo aquilo que você quer fazer, criação de algo novo ou melhorar algo já existente. Então ele tem uma característica marcante de ter começo, meio e fim. Podemos citar como exemplo, a construção de uma escola. Se você vai construir uma escola, automaticamente é porque ela não existe, então esse cara como um projeto. Só que ela vai ter um começo, meio e fim. A partir do momento que você terminou aquele projeto, ele deixa de ser projeto e vira processo. E em sendo processo, automaticamente se enquadra na segunda definição de ação, que é a atividade. A atividade é tudo aquilo que é contínuo, né? Então podemos citar como, por exemplo, a folha de pagamento, os contratos existentes, como, por exemplo, coleta de lixo, iluminação pública, enfim, são os contratos que fazem parte dos serviços que a prefeitura presta aos seus cidadãos. E as operações especiais. Operação especial, de forma bem simplista, são os pagamentos que a prefeitura faz que não resulta em entrega de produto ou serviço para a população. Por exemplo, pagamento de precatório, que são nossas dívidas judiciais, amortização de encargos, pagamento de parcelamentos de contratos. Enfim, são pagamentos que não resultam em entrega de produto ou serviço. Acho que está meio pequeno para visualização, mas esse material vai estar disponibilizado no site da Prefeitura para poder melhor ser analisado. Mas aqui a nossa projeção da receita para os próximos 4 anos, contemplando Prefeitura e Câmara, que são a mesma arrecadação, e o Instituto de Previdência, que é a nossa administração indireta. Para a Prefeitura, para o próximo exercício, estima-se arrecadar, que aí está incluso Prefeitura e Câmara, 494 milhões. Tá? E o Instituto, 47 milhões. Para os demais anos, foi usado a nossa, até então, né, meta de inflacionar para o próximo ano, que estava girando entre 3 e 4%, utilizamos 3,5%. Então, para os próximos anos foi projetado esses 3,5%. Só que, claro, isso foi há 15 dias atrás, mas hoje a meta inflacionária, ela o mercado financeiro está falando em 7%. Então, perceba que, à medida que o tempo for passando, isso vai ser ajustado, vai ser revisado, mas essa é a nossa situação atual. Tá? Aqui está dividido entre as categorias de receita, mas no montante total, 494 milhões. De modo que, no final dos 4 anos, 2 bilhões, 264 milhões, R$272.920, isso contemplando Prefeitura e Instituto de Previdência. Esse outro quadro traz a despesa fixada, levando em consideração aquela estimativa de receita, por unidade orçamentária. Então, temos a Câmara, 11 milhões, 2022, a Prefeitura, 483 milhões, o Instituto, 47 milhões. E aqui temos a projeção para cada uma das unidades orçamentárias, que nós podemos falar secretarias também. E aqui são as despesas por programa.
Então, nós temos lá o primeiro programa, que é o processo legislativo, que compreende basicamente a Câmara, 46 milhões. Gestão eficiente e transparente, compreende os departamentos, as secretarias que são administrativas, tá? 131 milhões, aproximadamente. Encargos gerais do município, então são os encargos da folha de pagamento, 184 milhões. Sistema de controle interno, que se refere à nossa auditoria interna, 3 milhões e 600. Segurança presente, que compreende o nosso trânsito, Secretaria de Trânsito e Segurança, 78 milhões. Isso estou falando para os 4 anos, tá? Inclusão e Desenvolvimento Social, me refiro à Secretaria de Desenvolvimento Social, 33 milhões. Saúde mais ágil, eficiente e humana, me refiro aqui especificamente à Secretaria de Saúde, 324 milhões. Educação plena da primeira infância ao ensino médio. Vou falar uma sequência de programas aqui que são relacionados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, que é o Educação plena da primeira infância e ensino médio, Minha Escola Limitada, Assistência a Educandos, Valorização, Ampliação e Universalização da Cultura e Esporte para Todos. O valor fixado para cada um desses programas, respectivamente, 715 milhões, 70 milhões, 25 milhões e 6 milhões e 8 milhões. Depois temos aqui Pavimento Itanhaém, que é o programa basicamente relacionado à Secretaria de Obras, 47 milhões. Serviços Públicos, Prevenir e Combater, que se refere à Secretaria de Serviços e Urbanização, 225 milhões. Nosso Lar, que refere-se à Secretaria de Habitação, 3 milhões. Amazônia Paulista, que se refere a Planejamento e Meio Ambiente, 18 milhões. Desenvolvimento Econômico e Turístico, que se refere à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 31 milhões. Reserva de contingência, que é a nossa reserva orçamentária, 8 milhões e meio. E o regime previdenciário, que é o nosso Itanhaém Prévio, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, 202 milhões. Então aqui foi explanado a parte técnica com relação à previsão de receita, aos programas que foram elaborados em consonância com o plano de governo, né? E agora a gente vai trazer alguns secretários para estar explicando as ações a serem desenvolvidas para os próximos 4 anos, tá? E vamos começar aqui para a nossa secretária de Saúde, a doutora Guacira. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Guacira Barba e atualmente respondo pela Secretaria de Saúde, né? Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, gente, a respeito do nosso Plano Municipal de Saúde. É um planejamento também de médio prazo, né, que é uma aposta da Secretaria de Saúde para ampliar e qualificar a nossa assistência e nossos cuidados, né? Então, o Plano Municipal de Saúde, ele deve guardar coerência com o PPA, né? Então, as ações que eu penso nos próximos 4 anos, eu tenho que ter uma previsão orçamentária para poder realizá-las, né? E é o PPA que me traz isso, né? Então, dentro do nosso plano, apesar de ter várias ações que a gente não vai ter impacto financeiro e que são importantíssimas, né? Como a implantação da política nacional, implementação da política nacional de humanização, implementação da política nacional de educação permanente. Então, essas ações, muitas vezes elas não têm um impacto financeiro. E como hoje a gente está tratando de uma lei orçamentária, né, eu vou destacar dentro do nosso Plano Municipal de Saúde as ações que teriam mais impacto financeiro, tá bom? Então, assim, esse Plano Municipal de Saúde a gente realizou guardando algumas premissas, né? Então, a primeira foi o plano de governo, né, do prefeito atual, né, porque a gente tem que responder por esses compromissos que ele assumiu. Nós também contemplamos as deliberações da última Conferência Municipal de Saúde, a 11ª, que ocorreu em 2019, e foi referendada agora em plenário pelo Conselho Municipal de Saúde. Também abrimos no site da Prefeitura consulta pública
para a população poder participar e sugerir ações, né, que fossem contempladas nesse Plano Municipal de Saúde. E também realizamos oficinas com trabalhadores, com o conselho e junto com a gestão, para a gente ver junto aos trabalhadores também, a gente ter essa participação, essa construção coletiva que desse sentido também aos trabalhadores, tá? A gente desenvolveu esse plano com seguindo algumas diretrizes, eixos programáticos, né? Então, primeiro que eu queria conversar um pouquinho é a respeito da atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, é a primeira atenção, né, que seria um alicerce do serviço de saúde, né? Então, atualmente a gente tem 24 equipes de saúde da família, nossa intenção nos próximos 4 anos é pelo menos aumentar em 2 equipes de saúde da família, tendo uma atenção especial aos locais de mais densidade demográfica, né? O Ministério ele preconiza que pelo menos a gente tenha uma equipe para cada 4.000 habitantes. Então, dentro desse planejamento, a gente prevê ampliar de 24 equipes de saúde da família para 26, tá? Iremos também ampliar em 2 equipes de saúde bucal, prevendo, né, da finalização da unidade de saúde da família do Guapurá, iremos implantar mais uma equipe lá e também temos a previsão de colocar mais uma equipe de saúde bucal na unidade de saúde da família do Belas Artes, que hoje contém uma equipe só, né, de saúde bucal e uma população de quase 16.000 habitantes, né? Então, esse nosso compromisso de ampliação de equipe de saúde da família e saúde bucal. Tá? Por questões de limitação, de realização de concurso público esse ano, nós temos um déficit também em agentes comunitários de saúde, né? Então, nós temos hoje muitas microáreas descobertas, então, que estão sem seu agente comunitário. Nós realizamos um concurso público anteriormente, porém, 58 microáreas ficaram em vacância de agentes comunitários porque eles não conseguiram serem aprovados, né, cumprir 50% da prova de acerto. Então, nós pretendemos, então, realizar dentro dos próximos 4 anos, com previsão já para o ano que vem, um concurso para contratar mais 58 agentes comunitários, tá bom? Em termos de obra, na atenção básica, finalizaremos e entregaremos a unidade de saúde da família do Guapurá, iremos reformar o Coronel, a unidade de saúde da família do Coronel e do Suarão, tá? Além de outras pequenas reformas, né, de manutenção das demais unidades. Tá? Vamos conversar então agora um pouquinho sobre a atenção especializada, que são consultas e exames especializados, né? Então, todo mundo, é de conhecimento de todo mundo que nós temos uma demanda reprimida grande, né, para esses exames e consultas, e nós pretendemos implantar o programa Fila Zero. Então, a gente vai fazer estudo, já estamos fazendo estudo das especialidades e exames que tem uma demanda reprimida maior, tá? E vamos acertar um calendário anual de mutirões. Então, a gente já começou, né, talvez a gente já consiga esse ano iniciar, consultas e exames de oftalmologia, ultrassons, né, e eletros. Então, eram demandas que a gente identificou primeiramente que a gente poderia dar conta, então, e assim sucessivamente, né? A gente vai trabalhando especialidades e exames e a gente vai realizando mutirões, tá? Isso está dentro do nosso planejamento, para dar conta de diminuir essa demanda reprimida, qualificando também a regulação municipal, tá? Para ter encaminhamentos cada vez mais coerentes para essas especialidades, tá bom? Dentro ainda do serviço de especialidades, a gente pretende implantar um serviço de prótese no Centro Especializado de Odontologia, né? Hoje é muito importante você também ter a parte de reabilitação em saúde bucal. Então, hoje os nossos munícipes que precisavam de uma reabilitação em termos de prótese, a gente não tinha referência e a gente pretende implantar isso nos próximos 4 anos, né? Eu estou sendo bem sucinta, porque dentro de cada eixo a gente tem muitas outras ações, porém, lembrando que a gente está trazendo mais ações com recorte previsto em PPA, né? Dentro da rede de urgência, um resultado muito positivo que nós tivemos foi a transferência do pronto atendimento infantil para outro espaço, né? Isso também está no plano de governo do prefeito, então nós iremos seguir essa linha, né? Já estamos prevendo um local para a construção de um pronto atendimento infantil, certo? Então, com isso a gente pretende manter a qualificação, essa assistência,
seguindo uma demanda do controle social que aponta isso como uma ação bem assertiva, né? Pretendemos também reformar o SAMU, talvez já com o início dessas obras esse ano mesmo, né? Já solicitamos essa reforma. E na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica, nós pretendemos qualificar a assistência, né, de controle de vetores, né, de combate à dengue aí, que é a arbovirose em geral, com a aquisição de veículos, 2 veículos, tá? E o equipamento estadual SUSEM, ela está sendo desativado pelo Estado de São Paulo. Então a gente precisa prever e absorver, né, no município as ações que eram realizadas pela SUSEM. Então a gente também vai adquirir veículos e nebulizadores de aerosol frio, né, que a população conhece como fumacê, para a gente dar conta desse controle de vetores, né? Então, assim, eu destaquei as ações, assim, que a gente prevê que teria que ter mais essa previsão orçamentária dentro do PPA, e a parte dessa situação a gente vai qualificar e cada vez trabalhar mais para a qualificação de processos, né? Dentro da saúde, a gente se planeja fazendo apostas, né, de como a gente cuidar melhor, mas sempre a gente pode anualmente rever. Nós temos um instrumento de revisão, que é o relatório anual de gestão, que pode indicar novos caminhos para as próximas programações anuais de saúde, sendo contempladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária. Então, é por isso é importante a participação da população, né, dando, como o Michel já falou, dando as suas sugestões, críticas, para a gente realinhar esse plano conforme é o desejo da população. Tá? Então, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para resposta de dúvidas e perguntas que porventura ocorram no transcorrer dessa audiência. Tá bom? Muito obrigada. Gostaria de agradecer à secretária Guacira pela explicação. E agora eu vou passar a palavra para o nosso secretário de obras, Vinícius Tamba. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizar aqui o nosso diretor, Michel, em nome do qual cumprimento também o nosso secretário Boni, pelo excelente trabalho que desenvolveram de compilação junto a todas as secretarias para a apresentação, elaboração e apresentação aqui do PPA hoje. De forma muito sucinta, Michel, cumprimentar também a Guacira, nossa secretária, o qual cumprimento todos os secretários aqui presentes. De uma forma, como eu disse, sucinta, eu gostaria de expor, porque às vezes as pessoas ficam com um pouco de dúvida quando eles observam aqueles valores e elas acreditam que aqueles valores que lá estão distribuídos ao longo dos 4 anos, eles são valores engessados, mas eles não são. Eles podem ser majorados de acordo com recursos que a gente pode buscar, né? Então, quando ele fala de planejamento, a gente se planejou em cima do que nós temos hoje, em cima do que é lançado de impostos. Mas esse número pode ser ampliado, majorado, quando a gente busca uma emenda parlamentar, quando a gente faz um convênio com o governo do Estado, quando a gente busca uma operação de crédito. Então, de fato, o compromisso do Executivo Municipal, através do governo do Thiago Cervantes, é não só trabalhar, principalmente na questão de obras, que é uma questão muito discutida e requerida pela população, é ampliar os recursos, não trabalhar somente com os recursos próprios, mas principalmente com os recursos fora do município. Para a gente ter ideia, a gente está trabalhando hoje, que estamos em licitação e processo de licitação neste ano, com aproximadamente 18 milhões de reais de obra, diferente do que se apresenta ali. Então, é muito importante esclarecer que este governo, junto com a população, no diálogo com os vereadores, que eu acredito que tem sido uma marca registrada nesse início de mandato, é justamente buscar, junto ao colegiado, aos secretários municipais e o prefeito, os vereadores e a população, onde nós temos mais problemas. E buscar e trabalhar nos investimentos, de fato, nesses locais. Então, hoje, o que a gente tem com algumas diretrizes dentro do nosso plano de governo? É trabalhar com obras de infraestrutura que, de fato, atendam à coletividade. Então, nós podemos discorrer sobre algumas obras dessa característica, obras de infraestrutura viária e de mobilidade que de fato atendam uma determinada região, que sejam um fluxo
de transporte urbano, que atendam equipamentos urbanos como escolas, creches, unidades de saúde. Isso vai ser trabalhado com bastante afinco. Também obras relacionadas à drenagem, então nós podemos citar obras de arte como pontes, canais, galerias de águas pluviais para direcionamento dessas águas, evitando enchentes e alagamentos, e também continuar na pavimentação das ruas de bairro, que é uma grande demanda e uma grande necessidade que também nós não vamos parar. A gente vai dar continuidade, mas deixando aqui claro a toda a população que acompanha aqui, uma forma de esclarecimento, que o governo vai buscar recursos fora do município para ampliar essas obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento do nosso município. Deixando também muito claro, a Secretaria de Obras, sempre em conjunto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Turismo, buscar melhorias para os próprios públicos através de projetos e busca de recursos para melhorar a qualidade dos atendimentos e também focar também no desenvolvimento econômico, através de obras focadas no desenvolvimento do turismo, em locais onde é possível você transformar áreas turísticas em equipamentos turísticos. Então, o governo, a Secretaria de Obras, em conjunto com as demais secretarias e junto ao prefeito, nós vamos atuar nessas frentes. Obrigado, Vinícius, pelo esclarecimento. Você foi muito feliz com relação a trazer recursos para o município, porque na estimativa da Receita a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que de fato já é certeza que virá, mas à medida que for vindo recursos de emenda, convênios, isso, claro, vai ser agregado e, por consequência, as ações serão investidas à medida que forem vindo também esses recursos específicos. Finalizamos, então, com a secretária de Saúde, doutora Guacira, e o secretário de Obras, Vinícius. Vamos dar continuidade agora na explicação com o nosso secretário de Serviços e Organização, Zé Renato. Zé Renato, obrigado pela presença, você com a palavra. Obrigado, uma boa tarde a todos, obrigado, Michel. Então, vamos passar um pouco da nossa Secretaria de Serviços de Urbanização. Queremos deixar claro que é uma secretaria que não realiza obras, é uma secretaria mesmo de manutenção, limpeza, que realiza toda a zeladoria da cidade, da questão das vias públicas, praças, jardins. Então, a primeira questão, dentro do nosso plano de governo, que está no PPA, vai ser a modernização e ampliação da questão da iluminação pública. Nós estamos aí com a previsão, nos próximos anos, da troca, da toda a parte de iluminação pública que diz respeito à mudança para a luz de LED. Então, iniciamos até agora um projeto teste na Praia do Sonho, e nós vamos estar aí ampliando para toda a cidade. Outra questão também que nós estamos prevendo nesses próximos 3, 4 anos aí de governo é a terceirização de alguns serviços. O serviço de reassentamento de sextavado e lajota, que também é um pedido da população, está dentro do nosso plano de governo. A questão também da limpeza dos córregos, rios, e aí a gente uma prevenção muito grande, vai haver um investimento muito grande com relação à prevenção de enchentes, que é um problema que traz um grande prejuízo para a nossa população. Então nós vamos ampliar as equipes de limpeza de córregos, de limpeza de rio, de limpeza de vala, e vamos estar investindo pesado nessa situação. Já está programada também a ampliação do nosso maquinário, da alocação do maquinário na cidade. Nós temos um contrato que venceu ainda esse ano e demonstrando a necessidade das regionais, que hoje a cidade ela é dividida por 5 regionais, demonstrando a necessidade das regionais da ampliação de equipamentos para a gente conseguir fazer o serviço de terraplanagem, o serviço também de limpeza de valas. Nós estamos ampliando esses equipamentos e também trazendo ao funcionário uma forma de transportar de uma forma adequada. Dentro desse contrato, nós vamos estar também prevendo o transporte do funcionário, onde vai ter um equipamento melhor para transportá-los dentro dessa questão de serviços. Nós estamos também buscando a questão de veículos, a nossa frota. Nós estamos aí buscando um financiamento dentro do governo também, a gente trocar alguns veículos, trocar nossa frota de caminhões, alguns maquinários são próprios da prefeitura. Já fizemos uma previsão também orçamentária, questão de praças, parques e jardins.
nós terceirizamos esse serviço, então nós estamos aí ampliando esse serviço, né? Estamos aí buscando a revitalização de várias praças dentro do governo, para que a gente consiga atender melhor a população. E é como diz, né, é um serviço diário, né? Então a manutenção diária, todo dia nós temos problemas, então também temos a partir do próximo ano, quando for encerrada a Lei Federal 173, temos aí um pedido junto à administração, também do aumento do número de funcionários, para nós atendermos melhor a população. Então na questão de calceteiro, esgoteiro, também ampliação do cemitério, já estamos em obra no cemitério do Coronel e também vamos estender para o cemitério do Centro, ampliar o quadro de coveiros dentro da nossa programação. Então são várias questões de limpeza e ampliação de serviços, né, que vão atender o plano de governo e vão buscar melhor atender a população. Então, como é uma secretaria direta, né, de serviço, ela não recebe emenda, ela não recebe recurso de fora, ela depende de recurso próprio, depende dos cofres municipais. Nós dependemos também, né, de arrecadação, que seja efetivada a arrecadação, para que a gente consiga manter todos esses serviços. Então seria essa nossa parte, né, passar só um pouco aí para vocês do que nós estamos aí prevendo para esses próximos 4 anos, que é o aumento mesmo dos serviços, né, com terceirização de alguns serviços, aumento e ampliação de maquinário junto às regionais, aumento da questão da força que nós temos hoje, né, para diminuir essa questão de enchentes, né, na nossa cidade, e também a questão da drenagem, que seria também o aumento de uma empresa que fará a questão da tubulação do encontro aí dos canais e das águas das valas, para que a gente consiga também prever essa questão de enchentes. Então seria mais da nossa parte, seria mais essa questão de serviços mesmo. Tá bom, Michel? Então seria isso nossa parte. Gostaria de agradecer, Zé Renato, pelos esclarecimentos, tá? Principalmente com relação à população, os serviços que são propostos para os próximos 4 anos. E obrigado, Zé. Dando continuidade às apresentações, daremos início agora à apresentação da secretária de Educação, Márcia, que estará acompanhada do diretor de Cultura e o diretor de Esporte. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para apresentar para vocês o nosso PPA da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Está aqui comigo o diretor Tony Shin e também o secretário adjunto Cleiton Lima. Na sequência, eles irão apresentar sobre as diretorias. O PPA, ele é composto por projetos e programas que serão trabalhados nos próximos 4 anos. Como que nós, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, nós construímos o PPA? Em cima do plano de governo do nosso prefeito, nós reunimos todos os profissionais das pastas e, em conjunto, nós construímos esse plano. Na Secretaria de Educação, nós fizemos reuniões frequentes com os diretores de escola e os mesmos também consultaram os seus professores e a sua comunidade escolar lá na escola. Ouvindo todos os profissionais da educação, toda a comunidade escolar, nós fizemos levantamentos das reais necessidades das escolas aqui de Itanhaém, né? Então, o que nós fizemos? Nós dividimos o nosso PPA em eixos. E eu vou explicar para vocês de maneira muito breve esses eixos. O primeiro eixo que nós elencamos e que nós vamos dar uma atenção muito especial nesse governo é a primeira infância. Então, nós vamos criar o Plano Municipal da Primeira Infância, né? E, na sequência, nós vamos também fazer a ampliação das escolas que têm educação infantil e tem uma grande demanda nos bairros. Então, nós já vamos iniciar a ampliação dessas escolas e até o final do mandato do nosso prefeito, nós temos aí a previsão de ampliar 8 escolas, tá? Também nós vamos
criar a equipe multidisciplinar para atuar diretamente na educação infantil. Essa atuação será para uma prevenção, né, na primeira infância de algum distúrbio, de alguma deficiência, que a gente possa estimular e que as crianças elas possam ter um desenvolvimento melhor. Então, essa equipe ela vai ser composta por pedagogos, psicopedagogos e psicólogos. Também vamos fortalecer o setor de psicodiagnóstico, que será descentralizado e terá polos junto às escolas. Um outro ponto que os profissionais da educação apontaram e a comunidade escolar foi a questão da infraestrutura escolar. Nós sabemos, vocês também têm visto, nós temos problemas em alguns prédios, né, que precisam de uma maior atenção. Nós precisamos fazer aí algumas reformas em algumas escolas e foi apontado prioritariamente que nós vamos começar com as escolas Olga Lopes, Elga Reis, Leonor Mendes de Barros, né, e Filomena. Então, essas escolas elas serão atendidas prioritariamente e, na sequência, as outras escolas que também têm problemas que já foram apontados para nós. É importante que vocês saibam que as quadras das escolas, elas já estão previstas, as reformas, já estão no departamento de obras e estão, brevemente elas serão reformadas. Então, nós estamos aguardando aí o processo licitatório ser finalizado para as reformas começarem, tá? Mas já estão previstas aí as reformas de todas as quadras das escolas. Um outro ponto importante que foi levantado pelos nossos diretores de escola e professores, a importância de instalar ar-condicionado em todas as salas de aula. Então, as escolas que já fizeram essa instalação, foi percebido que a aprendizagem melhorou, porque a climatização influencia diretamente no comportamento das crianças. Então, nós temos aí uma previsão de instalação dos ares nas salas de aula. Para o próximo ano, nós já vamos começar a instalação. As escolas que não tem problema com o telhado e com a parte elétrica, a gente vai começar por essas escolas. E as outras vão entrar na sequência, assim que essa parte estrutural esteja ok. Um outro ponto muito importante que foi colocado pelos nossos diretores e será atendido já para o início do ano que vem, é o PDDE. O que é o PDDE? É o Programa Dinheiro Direto na Escola, mas municipal. Então, todas as escolas municipais receberão um recurso diretamente na escola, tá? E esse recurso será para as pequenas manutenções da escola, para pagar o contador, para pagar pequenas reformas, consertos. Então, é uma reivindicação antiga aí dos nossos diretores de escola, que será atendida já no início do ano que vem. Um outro ponto também que foi levantado pelos nossos diretores é a questão da tecnologia. Nós, aqui em Itanhaém, já temos aí um programa importante em tecnologia, que é o Aprendizado do Futuro, e esse programa ele será reestruturado. Nós vamos rever alguns pontos de melhoramento e a nossa proposta é que todas as escolas tenham dentro das salas do ensino fundamental, Chromebooks, para que as crianças possam acessar dentro do seu período de aula e que não precise ir até o laboratório. Então, a tecnologia ela vai ser usada no dia a dia, lá da sala de aula, à medida que o professor ele entender que é necessário. Outra coisa que já está previsto também, nós já estamos trabalhando, ou nos próximos meses, ou no início do ano que vem, os nossos professores também receberão ou um Chromebook ou um notebook para poder melhorar as suas condições de trabalho, tá? Uma outra coisa que nós vamos melhorar é o acesso à internet. Nós sabemos que as escolas têm um pouco de dificuldade na internet, porque hoje a nossa internet é a rádio. Então, para os próximos anos, nós vamos investir para que haja uma melhoria de fato no serviço aí de internet.
Outro ponto que foi abordado pelos nossos diretores de escola, que contribuíram aí na construção do PPP, foi quanto à segurança escolar. Então, o que nós decidimos? Que nós vamos fortalecer a segurança das escolas através de monitoramento. Como será esse monitoramento? Nós vamos, até o final do ano, nós vamos colocar 600 câmeras em todas as escolas, e essas câmeras serão monitoradas pela nossa GCM, né? Então, vejam, além de ter a segurança escolar, o entorno da escola também será beneficiado através das câmeras. A GCM, fazendo o monitoramento, eles vão chegar muito rapidamente ao local para solucionar qualquer problema que nós tenhamos. Entendemos que nós queremos fazer uma prevenção. Então, nós acreditamos que com o monitoramento, os arrombamentos e os furtos às escolas, eles irão diminuir, porque serão coibidos aí com as câmeras, tá? Outra previsão que nós temos também em relação à segurança nas escolas é a construção de algumas casas de caseiro. De imediato estão previstos a construção das casas de caseiro na escola Luiz Gonzaga, Neuza Pinto, Ana Cândida e na escola Mêndola. Também iremos criar para o início do ano que vem o SEJAI. O SEJAI é Educação de Jovens e Adultos, para todos os jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade correta. O SEJAI, ele será uma educação de jovens e adultos diferenciada do que nós já temos hoje, porque ele poderá ser semipresencial, né? Então, o aluno ele pode pegar as apostilas, pegar todas as orientações com os professores, fazer esse estudo na sua casa e poder realizar as provas de competência no Centro aí de Educação de Jovens e Adultos. Outro eixo também que nós pensamos em conjunto aí com os diretores é o levantamento junto às escolas do material de consumo por segmento, para que não se haja desperdício. Então, em anos anteriores era comprado material de uma maneira coletiva e muitas vezes a educação infantil recebe um material que não faz uso, né? Da mesma forma acontece com o ensino fundamental. Então, para que não se haja desperdício na destinação dos recursos públicos, nós faremos aí um levantamento diretamente nas escolas por segmento, para que esse material seja comprado adequadamente para cada faixa etária. Também nós iremos criar, já para o próximo ano, a gente vai iniciar essa implantação do Centro de Línguas, que vai acontecer em 3 bairros, no Guapurá, no Gaivota e no Centro. Então, nós teremos aí 3 centros de língua. Também iremos iniciar para o ano que vem, em 2 escolas, depois nós iremos ampliar o ensino da linguagem de sinais, onde irá promover a inclusão, de fato, das crianças que são deficientes, que têm a deficiência aí auditiva, porque nós entendemos que para acontecer a inclusão, a criança ela precisa se comunicar com outras, e para se comunicar as outras crianças também devem aprender a linguagem aí de sinais. Em relação ao projeto de contraturno que hoje existe, nós reformulamos os projetos de contraturno, eles serão mantidos, mas o contraturno nós iremos ter nos projetos mais cultura e esporte. Então, o Departamento de Cultura e o Departamento de Esporte irão assumir os projetos no contraturno e irão oferecer aí oportunidade para as nossas crianças poder ter mais contato com a cultura, mais contato com outras modalidades de esportes, né? Então, na sequência, os 2 diretores aí irão apresentar para vocês o que temos aí para os projetos de contraturno. Finalizando, nós já iniciamos a revisão do plano de carreira e o Estatuto do Magistério. E para o ano que vem, nós teremos aí uma nova proposta em relação aí ao nosso estatuto,
e a reestruturação do organograma da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, fazendo aí valer uma reivindicação antiga dos profissionais da educação, né? Por hora é isso. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês e passo a palavra agora para o diretor de Cultura, o Tony Shin. Muito boa tarde a todos, todas, secretária Márcia. Estou aqui hoje para apresentar o nosso PPA da Cultura, uma ferramenta extremamente importante para a gestão, mas especificamente falando do momento da cultura, um momento de retomada, um momento pós-pandemia, onde o setor foi extremamente afetado, um PPA especial, que além de todas as necessidades do município, precisa estar muito atento à voz dos fazedores da cultura, assim como foi todo esse processo de construção até agora. O nosso PPA, ele foi construído, assim como já foi dito pela nossa secretária, em cima do plano de governo, nosso prefeito Thiago Cervantes, e também, e principalmente, nosso plano diretor e o plano municipal de cultura. Nosso PPA ele é dividido em alguns eixos, que eu vou explicá-los agora, e tentar abordar de forma breve, cada um desses eixos, algumas ações que a gente está pensando para cada um deles dentro desse planejamento. Os nossos eixos principais são o Sistema Municipal de Cultura, o financiamento à cultura, os equipamentos culturais, descentralização e valorização da diversidade cultural, o nosso patrimônio cultural e a economia da cultura. Iniciando pelo Sistema Municipal de Cultura, o nosso grande objetivo é a implantação total desse sistema. Nós já trabalhamos com o Plano Municipal de Cultura e dentro das principais dificuldades, não só do nosso município, mas da cultura como um todo no país, está o nosso sistema de indicadores culturais, os nossos cadastros, nosso mapeamento cultural. Iniciamos esse processo num período bem complicado, que foi o início da pandemia, com o advento da Lei Aldir Blanc, uma lei federal que veio para auxílio dos fazedores da cultura. Iniciamos um cadastro municipal muito bem sucedido, que nos auxilia muito hoje essa ferramenta para que a gente possa compreender melhor como o nosso setor cultural no município, desde a parte de produção, dos fazedores de cultura, os processos de difusão, corpos artísticos que temos disponíveis, aqueles que precisam de formação e a compreensão para que a gente possa gerar essa economia cultural. Então, esse cadastramento, ele passa hoje por uma discussão ainda mais ampla junto ao Condesb, junto com os outros municípios, para que a gente busque uma ferramenta única, onde a gente possa ter os dados compartilhados e entender não só a cultura do nosso município, mas a cultura regional. Então, dentro do nosso PPA, a gente tem o planejamento de melhorar esse sistema e implantar o nosso sistema municipal de cultura de forma plena, com uma plataforma possível desse mapeamento, que a gente possa manter esse cadastro aberto, para que a gente possa trabalhar e compreender cada vez mais o setor cultural. Outro ponto relevante é a gente fazer um mapeamento não só dos nossos fazedores de cultura, mas das manifestações artísticas, principalmente quando a gente fala dos nossos patrimônios culturais e materiais. Dentro disso, esse é um dos grandes projetos do nosso PPA, que é a realização do projeto de consultoria de patrimônio cultural, mapeando essas festas, mapeando os nossos fazeres, mapeando o nosso patrimônio cultural e material e, principalmente, iniciando um processo municipal de salvaguarda e de reconhecimento desses patrimônios, que hoje é uma das nossas grandes riquezas para o nosso desenvolvimento do turismo cultural. O diálogo vai ser sempre muito importante com a comunidade, assim como foi realizado no início deste ano, já desde o ano passado, e dentro desse planejamento, temos já para esse ano, ainda nesse ano, a realização da Conferência Municipal de Cultura, que vai ser realizada a cada 2 anos. A gente passou por um processo que não estava sendo realizado pelo processo pandêmico e pelas alterações do governo federal. Então, o nosso projeto é retomar ainda esse ano essas conferências que são fundamentais para que a gente possa discutir os planos, o andamento e planejar, junto com a comunidade, o futuro dessas ações. E, dentro do sistema municipal, a gente também já está em discussão do nosso calendário municipal de atividades culturais, que vai ser importante para muitos outros eixos que vamos abordar um pouquinho daqui a pouco. Nosso segundo eixo seria o financiamento à cultura. Dentro desse principal eixo,
a gente quer trabalhar muito a capacitação do terceiro setor e dos fazedores de cultura para a captação de recursos, através de mecanismos de financiamento da esfera federal, estadual, municipal ou até da iniciativa privada. Uma das grandes necessidades que a gente sente hoje é essa captação e a possibilidade, não só de estar atento e de o município poder produzir a cultura, mas que também preparar os nossos artistas para que possam captar esses recursos e desenvolver seus projetos além do município. Então, essa é uma das grandes prioridades, que são os cursos de capacitação, as parcerias que temos feito constantemente com o governo do estado, oficinas culturais, com o SESC e outras demais entidades. Outra novidade para a gente é a criação do nosso primeiro edital municipal de fomento à cultura. Seria uma das formas de podermos auxiliar os fazedores de cultura a desenvolver o seu trabalho aqui no município. Mesmo ainda, talvez, não um edital muito amplo financeiramente, mas um edital que seja possível de contemplar e dar início a esse primeiro passo de um financiamento do próprio município. Para além disso, a gente também está iniciando os estudos para o desenvolvimento de uma lei de incentivo municipal, que vai contribuir muito para que a gente possa fomentar cada vez mais esses nossos fazedores de cultura. Passando para o eixo dos equipamentos culturais, o Departamento de Cultura hoje trabalha com 9 equipamentos. Alguns equipamentos de formação, outros de difusão, como a biblioteca, o museu, a pinacoteca, o gabinete de leitura. Dentro desses equipamentos principais, o principal ponto dentro do nosso PPA é a manutenção e a reestruturação desses espaços, trabalhando também com a acessibilidade total desses espaços. Alguns já temos início com acessibilidade, outros ainda precisam de intervenções. E a manutenção predial, a manutenção constante, até como a secretária mesmo alertou com relação às escolas, também está passando por um planejamento. Estamos fazendo um levantamento mensal dessa necessidade de manutenção. Quando falo manutenção, são as manutenções cotidianas, para que a gente possa ter um levantamento a curto prazo das reais necessidades, para que a gente possa adequar o orçamento exatamente para aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente não tendo esse mapa, fica muito complicado para que a gente possa fazer uma gestão mais eficiente. A gente também tem dentro dos equipamentos culturais uma defasagem de pessoal, seja porque o concurso ficou vago, algumas pessoas que deixaram seus cargos. Também dentro do nosso PPA, nós estamos planejando a reestruturação desse quadro através do concurso público, não só daqueles que não estão preenchidos, mas também ampliação das oficinas para que a gente possa atender os projetos de contraturno e implantar algumas coisas novas, muito ligadas à economia criativa, ao desenvolvimento da economia criativa, como, por exemplo, a criação de uma oficina de audiovisual ou de laboratórios de makers, para que a gente possa oportunizar para o nosso jovem a possibilidade de vivenciar as experiências que o mercado e a cultura mundial hoje disponibilizam. Dentro dos equipamentos culturais que nós temos, também estamos planejando a implantação de mais 2, que um deles deve ainda ser implantado esse ano, que é a Casa da Dança, e também um segundo que a gente vai tentar ainda esse ano, que é a biblioteca digital, dentro da biblioteca com acesso a tablets. Esse é um convênio que foi feito com o governo federal. Próximo eixo, que é a descentralização e valorização da diversidade cultural, gostaria de apontar, como já tinha dito, a questão do concurso público, para que a gente possa ampliar e descentralizar as oficinas já vigentes. A própria Casa da Dança, que também já citei, que vai estar implantada no bairro Belas Artes, abrindo mais um espaço para que a gente possa, mais uma sala, ampliando uma sala a mais do que a gente tinha, então vai possibilitar que a gente tenha um aumento do número de atendimentos. A valorização da diversidade cultural, a gente planeja muito e aposta muito nesse projeto que a gente falou de consultoria em patrimônio cultural. Dessa forma, com esse mapeamento e com esse conhecimento, vai ser possível para que a gente possa cada vez mais criar ações de fortalecimento da nossa cultura tradicional, regional, que é a riqueza do nosso município, e a manutenção dos eventos, a gente conseguir a criação e a parceria com o evento, com as entidades e as categorias do nosso município, valorizando a cultura tradicional, valorizando as festas tradicionais e possibilitando que esse nosso calendário contemple, de norte a sul da nossa cidade,
não só os eventos criados pelo município, mas principalmente valorizando aqueles criados pela própria comunidade cultural. Falando especificamente, como tenho dito bastante, eu acho que fica claro que o nosso PPA está muito ligado ao nosso patrimônio cultural, seja ele material e imaterial. O nosso principal projeto é esse projeto, esse mapeamento dos nossos patrimônios, e a gente, além disso tudo, tem trabalhado algumas parcerias que possibilitam a revitalização de alguns pontos principais da nossa cidade, a salvaguarda de outros e planos, parcerias, por exemplo, como com o governo do estado para desenvolvimento de um plano museológico para o nosso museu, que vai possibilitar também para a gente melhorar essa questão da definição da identidade do nosso museu, a implantação de novos museus e ampliação do nosso acervo, podendo identificar e possibilitar o acesso a mais diversas riquezas que nós temos, seja a cultura, o nosso patrimônio material, como as nossas edificações, mas também a nossa cultura caiçara, a cultura indígena e outras mais. Bom, por fim, gostaria de destacar o nosso eixo da economia da cultura, que no começo da minha fala eu disse um momento importante para a gente. Quando a gente fala economia da cultura, a gente não fala só dos projetos que a gente pode oferecer pelo município, mas principalmente do desenvolvimento da possibilidade de captação econômica dos nossos fazedores de cultura. Dentro disso, faz necessário uma atuação importante nesse calendário, não só do calendário cultural, mas um calendário que está sendo construído em conjunto também com a Secretaria de Turismo, para que a gente tenha um calendário cultural municipal forte e possibilite que essas manifestações sigam vivas e fortalecidas, não só na nossa comunidade, mas também a todos aqueles que visitam a nossa cidade. O estudo que eu disse da viabilidade da gente desenvolver uma lei de incentivo municipal, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das nossas leis, possibilitando o chamamento público para o financiamento dessa agenda cultural. O estímulo à iniciativa público-privada, iniciativa de chamamentos para patrocínios, para que a gente possa viabilizar, além das nossas condições financeiras, novas possibilidades de evento e oportunidades para os nossos fazedores de cultura e também para a nossa comunidade. Ampliação ainda da parceria com o governo do estado, uma parceria que tem resultado muito. Nesse ano nós fomos contemplados por 7 editais, um investimento de aproximadamente 400 mil na nossa cultura, com os eventos que o estado tem possibilitado para a gente, que rendeu para a gente o título de capital cultural, que vai ter início logo essa semana com o primeiro projeto, que é a Virada SP, e segue até o final do ano com mais 6 editais. De forma geral, esse é o nosso planejamento, alguns pontos do nosso planejamento, do nosso PPA, vinculados à cultura, e que a gente espera que possa ser fortalecido ainda com muitas parcerias nas esferas estaduais e federais. Muito obrigado. Vou passar a palavra meu amigo Cleiton Lima, secretário adjunto. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aí essa passagem de palavra do meu amigo Tony, meu companheiro de pasta da secretaria. Em nome da nossa secretária Márcia Galdino, nossa querida secretária, também cumprimento os demais secretários aqui presentes. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso PPA diretamente do esportes, né? Criamos também, elaboramos esse PPA em cima do plano de governo da atual gestão do Thiago Cervantes. Esse plano de governo foi elaborado também, construído com as principais lideranças de cada modalidade da cidade, onde nós ouvimos, debatemos. Então, esse plano plurianual, ele vai exatamente em cima das demandas e dos objetivos que nós traçamos durante esse planejamento do plano de governo da atual gestão, né? Ele está baseado, na verdade, o PPA nosso, em 7 eixos temáticos, né? O primeiro, gestão e inovação esportiva. O segundo, esporte e lazer comunitário. Terceiro, programa para desporto. Quarto, equipamento e materiais esportivos. Quinto, infraestrutura, manutenção e reforma de equipamentos esportivos. Sexto, programa Esporte para Todos, que é a extensão justamente dessa ampliação nossa de fortalecer o terceiro setor. E o sétimo, o esporte de participação educacional e de rendimento. Tá? Eu queria abordar de forma bem simplória também cada um desses eixos,
para que o cidadão que esteja nos acompanhando possa entender até onde nós queremos chegar com o esporte para todos e para todas, sem ninguém ficar de fora. O primeiro eixo, o primeiro pilar aí de gestão e inovação esportiva é justamente a gente ampliar o leque, criar aí o Conselho Municipal de Esportes e o Fundo Municipal de Esporte, fortalecer o calendário esportivo e de lazer da cidade. A gente tem aí elaborado junto com outras secretarias, Secretaria do Desenvolvimento Social, um plano de ação também com a melhor idade. A gente tem elaborado um planejamento junto com a Secretaria de Turismo para poder criar um calendário anual de eventos, de torneios, de competições esportivas, culturais, que possa atrair principalmente o turista e o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Fortalecer também o esporte educacional com o programa Escola Ativa, reforçar o conceito da multidisciplinaridade, organizar e fortalecer jogos escolares, enfim. A gente tem dentro desse plano de ação do plano plurianual, organizar, planejar e fazer essa gestão das atividades esportivas de lazer como um todo, preparar essa infraestrutura e equipar e capacitar nossos profissionais, nossos professores, nossos gestores, nossos estagiários, para que eles possam estar cada vez mais amparados de recursos para fortalecer o esporte na nossa cidade. O segundo item é o esporte e lazer comunitário. Como eu falei, a gente tem um calendário de diversas modalidades esportivas na cidade. Já foi-se o tempo onde você falava de esporte, você contemplava somente o quarteto fantástico, que a gente chama, que era o futebol, o futsal, o vôlei e o basquete. Hoje tem uma multidisciplinaridade de modalidades. Hoje a gente tem na cidade aqui o badminton, não sei se você sabia, ginástica artística, ginástica rítmica. Hoje a gente tem canoa havaiana, hoje a gente tem o kitesurf, hoje a gente tem o paramotor. Então, a gente poder ampliar em diversas modalidades, núcleos, oficinas, workshops, para que todas essas pessoas possam se identificar exatamente com essa pluralidade de modalidades e a gente poder trazer para o cidadão uma opção, um leque maior de escolha para que ele possa participar, não só treinar, mas especialmente praticar uma atividade física do seu gosto, da sua maneira. A gente também tem, nesse pilar do esporte e lazer comunitário, dar apoio à criação de um programa Cidade Saudável. Nós temos aí futuramente uma instalação na praia do Cibratel, da estação Praia de Esportes, onde a gente quer contemplar um movimento daquela região, onde as pessoas possam procurar e fazer caminhadas, praticar o surf, praticar o kitesurf, praticar a canoagem, a canoa havaiana. A gente tem ali, vamos montar ali arenas do vôlei de praia, do beach soccer, do beach tênis, que é uma modalidade que vem crescendo demais, onde a gente já tem uma população atual aqui da nossa cidade praticante. Então a gente quer oferecer também, fortalecer os circuitos municipais de esportes que já são tradição da nossa cidade. O surf é uma tradição muito grande da nossa cidade, a gente quer fortalecer ainda mais em parcerias. A gente tem hoje as escolinhas municipais de surf, a gente está estendendo isso não só para a Praia dos Pescadores, mas também no Cibratel, no Gaivota. A gente vai buscar fortalecer ainda mais a LIFA, que é a Liga de Futebol de Itanhaém, que é uma tradição na cidade. A gente tem todas as idades sendo contempladas dentro do futebol, desde a iniciação com as escolinhas que nós temos, mas também chegando até os 50, os veteranos, passando pela elite do futebol, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. E isso é uma tradição muito grande que nós queremos fortalecer. Queremos trazer ainda as oficinas através das caravanas do esporte, através das ruas de lazer, que há algum tempo atrás, principalmente na minha época de adolescente, era tão gostoso a gente poder participar daquelas ruas de lazer, onde tinha diversas atividades sendo praticadas, um futebol de rua, um basquete de rua, pular corda, jogar peão. São modalidades que ficaram para trás, mas que a gente quer resgatar justamente com essas oficinas nas comunidades, em cada bairro, para a gente poder fortalecer o nosso laço, principalmente com as crianças, tirá-las um pouco dessa ociosidade, tirá-las um pouco da rede virtual,
ou muitas vezes da solidão que elas estão, e a gente ter ali um investimento dentro desse network, desse contato com elas diário, principalmente passando aquilo que o esporte mais tem como objetivo, que é oferecer ali a disciplina, a educação, os princípios, os valores, para que forme um cidadão de bem. Eu acho que esse é a grande realização nossa enquanto gestores aqui, utilizando essa grande ferramenta que é o esporte. Então, apoiar, realizar, organizar eventos esportivos do nosso município de acordo com um calendário bem definido, promovendo as atividades de lazer de forma regular e voltadas para todos os públicos existentes. O outro eixo importante é o programa Paradesporto, né? Meu mapeamento dentro da cidade, né, junto com a equipe de esportes do departamento, a gente percebeu que a gente precisa ampliar esse leque. A gente tem pessoas na cidade que precisam de uma participação mais ativa, essas pessoas com deficiência. A gente já está criando laços para também construir convênios e justamente com esses segmentos que já trabalham com essas pessoas com deficiência. Recentemente a gente fez um acordo com a APAI, justamente na utilização da nossa piscina, para que a gente possa oferecer ali as atividades aquáticas para essas pessoas. A gente quer ampliar isso para as outras modalidades. Temos o vôlei adaptado, temos um basquete que a gente quer buscar recursos para poder trazer também, para que essas pessoas possam participar. Então esse programa Paradesporto é um pilar importante que a gente quer dar uma atenção muito grande. É a ideia dessa gestão, é a ideia da equipe de trabalho frontal aí do Departamento de Esportes, para que a gente possa fortalecer a inclusão social. A gente tem hoje algumas praças esportivas nas comunidades que a gente quer levar justamente para esse público o esporte para todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Um outro pilar que nós abordamos aqui são os equipamentos e materiais esportivos, né? Faz parte do nosso PPA, porque é garantir os equipamentos públicos esportivos tenham boa condição de uso, né? Dar um suporte nos equipamentos, principalmente para aquelas modalidades que precisam de um treinamento, que representam a cidade em diversas competições aí, regionais, estaduais e até nacionais. A gente poder oferecer através desses equipamentos, essa infraestrutura adequada, para que eles se preparem bem para essas competições, e também poder estender isso para todos, desde a iniciação até o rendimento, adquirindo assim materiais esportivos de qualidade, em quantidade suficiente, organizar melhor o suporte para os núcleos esportivos, para as equipes de competição, para os esportes de iniciação, de rendimento, e a gente poder ter realmente esse material para que todos possam receber e ter ainda mais motivação em praticar esportes, em participar das atividades esportivas. Um outro pilar nosso, que é a infraestrutura, manutenção e reforma de equipamentos esportivos, é justamente como objeto criar área que permita a prática de atividades esportivas e recreativas para crianças, adolescentes, adultos e terceira idade, transformando esses espaços de conveniência e lazer, às vezes utilizando pequenas quadras, às vezes utilizando minicampos, mas que a gente possa ofertar esses espaços para que a população volte a praticar esporte e não fique só dependendo de grandes arenas, de grandes ginásios, mas que possa ter em todas as comunidades ali espaços. A gente recentemente deu uma reformulada na nossa quadrinha de basquete da Orla. A gente quer ampliar espaços como esse em outros pontos da cidade. Nessa estação praia, justamente lá no Cibratel, a gente já tem um planejamento ali dessa construção de novas quadrinhas de basquete, de skate, enfim, de uma área ali onde as pessoas possam fazer uma ginástica, onde possam praticar uma atividade física seguida ali e contemplada por um bom profissional para instruí-las, né? Então esse pilar é muito importante, esse eixo da infraestrutura, da manutenção, justamente porque a gente quer criar essas atividades recreativas nos bairros, nas praias, para que todos possam ter uma boa condição de uso e priorizar ali o esporte para cada uma dessas comunidades. Um braço forte nosso é justamente o eixo com o convênio do terceiro setor, né, onde a gente subvencia recurso
através do edital, para que as comunidades, principalmente as associações de cada bairro, que já tem um pertencimento aí das suas crianças naqueles lugares onde tem equipamentos públicos, possam realmente ser fortalecidos, né? A gente vai trabalhar em cima do programa Esporte para Todos, justamente ampliando e fortalecendo o terceiro setor. A gente tem a ideia de levar diversas outras modalidades, além daquelas que nós já contemplamos, para que as crianças também possam conhecer, né? Queremos ampliar aí, como eu falei, através do handball, através do badminton, através do kitesurf, através do paramotor, do 3x3, novas modalidades que chegam com muita força, né? O skate, que já é uma tradição na nossa cidade, nós queremos tê-los também como parceiros no nosso programa Esportes para Todos, né? A fortalecer essas associações, essas entidades, essas instituições, que a gente possa subvencionar e justamente ampliar a gama de modalidades e fazer com que o esporte chegue em todos os bairros, em todas as comunidades, sem que ninguém fique de fora. E criar também o programa Atleta Cidadão, que é uma das nossas metas traçadas no PPA, para que o atleta da cidade possa ser valorizado e possa buscar aí um sonho através do esporte, em seguir carreira, enfim, em ter uma ajuda para que ele possa praticar ali não só como iniciação, mas como desenvolvimento e buscar uma alternativa até mesmo no esporte profissional, como não. Bom, por último, tem o esporte de participação, educacional e de rendimento, né, que é um eixo nobre aí também, onde a gente já expôs um pouquinho nos outros pilares, mas aqui de forma bem clara, levar, como a nossa secretária Márcia Galdino falou, levar o esporte dentro da escola, aproveitar, valorizar e capacitar ainda mais os nossos professores de educação física, para que eles possam desenvolver também, junto com o departamento de esportes, o contraturno escolar, levando diversas modalidades, levando o esporte para dentro da escola, não fazendo com que a educação física seja somente aquele momento que a criança chuta uma bola e fica ali fazendo outras atividades, que não seja a prática esportiva. A gente possa fortalecer novamente ter um entrosamento maior com esses profissionais e a gente possa fortalecer as escolinhas no contraturno escolar. Essa é uma ideia que a gente tem como meta, criar também os jogos estudantis, criar desafios entre cidades próximas. Dentro dessa área, a gente também tem o esporte de participação, que é aquela pessoa, cidadão do bem, que quer fazer a sua caminhada, que quer fazer seu Cooper, sua corridinha, e a gente quer amparar essas pessoas com bons profissionais, por uma instrução, por um acompanhamento, por uma medição. A gente tem uma parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde a gente tem ali o esporte na melhor idade, com o voo adaptado, e a gente quer ampliar ainda mais com o nosso secretário Hugo de Valo essa margem de modalidades. Já temos ali bons profissionais, o Alessandro que comanda o esporte na melhor idade, que a gente tem entrosado bastante, então tem sido importante. E como eu falei, e o esporte também de rendimento, investir nos atletas de potencial da nossa cidade, a gente poder ofertar a eles condições para que eles possam disputar competições regionais, competições estaduais, representando muito bem o município e ter aqui uma continuidade, um início da sua carreira, para que tenha uma continuidade através dos clubes profissionais, através de contratações de alguma outra entidade esportiva que possa fazer daquela pessoa, daquele talento da nossa cidade, virar um atleta de performance, um atleta de rendimento. Por fim, dentro desse eixo, eu quero valorizar também um programa que nós queremos ainda mais solidificar, que é um programa de intercâmbio internacional. A gente tem aqui na cidade diversos atletas, cidadãos que saíram daqui, conheceram outros países, foram estudar fora do país. A gente tem feito um network já importante para trazer esse movimento. A gente tem parcerias com universidades norte-americanas, canadenses, da América Central, algumas até da Europa, onde a gente tem trazido atletas internacionais de algumas modalidades, dentre elas o futebol, e a gente tem podido ter essa troca de experiências importantíssimas para que o cidadão de Itanhaém possa ter esse intercâmbio cultural, educacional, esportivo, enfim, e isso vai acrescentar ainda mais no seu crescimento, na sua expansão
de cultura, de educação, e a gente está buscando justamente explorar cada vez mais esses intercâmbios internacionais com essas universidades do exterior. Enfim, foi um apanhado bem breve. Claro que a nossa meta é oferecer para toda a população itanhaense, através do esporte, elevados índices de saúde, qualidade de vida, bem-estar, e o nosso PPA foi justamente elaborado para que a gente possa ofertar essas condições para o nosso município estar bem desenvolvido nesse programa de educação, cultura e esportes dentro da nossa cidade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui à secretária de Educação, Márcia Galdino, pela explicação, nosso diretor de Cultura, Tony, nosso secretário adjunto de Educação, Cultura e Esportes, Cleiton Lima, pela explicação, e seguimos agora com as demais explicações. Dando continuidade às nossas explicações, vou passar a palavra agora para o nosso secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Hugo de Lalo. Hugo, obrigado pela presença e a palavra está contigo. Obrigado a você, Michel. Boa tarde, bom dia e boa noite, dependendo do horário que a nossa população irá acompanhar essa apresentação do nosso PPA voltado para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Antes de mais nada, brevemente eu gostaria aqui de cumprimentar, agradecer a oportunidade dada pelo nosso prefeito Thiago Cervantes por estar à frente dessa importante pasta, bem como também todo o apoio da Secretaria de Fazenda, do Departamento de Contabilidade, na pessoa do nosso colega Rony e também aqui do Michel, para que a gente pudesse fazer esse levantamento e trazer até você, munícipe de Itanhaém, os principais pontos relacionados à pasta da Assistência e Desenvolvimento Social. Nesse sentido, eu quero iniciar aqui a nossa fala dizendo que uma das principais prioridades nossa no PPA será a criação, a implantação do Departamento de Vigilância Socioassistencial. Esse departamento tem uma finalidade extremamente importante. Por quê? Porque ele fará todo o levantamento e o monitoramento de dados, não só relacionado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e sim em parceria, em conjunto com as demais pastas do governo municipal. Destaco aqui principalmente saúde e educação, pastas essas que trabalham aí em muita proximidade com a nossa secretaria e tem como um objetivo principal adotar ações preventivas para que a gente não demande tanto em outras áreas, como aqui eu vou mencionar, mais relacionado ao nosso Departamento de Proteção Básica e também da Especial. Nesse sentido, falando já da proteção básica, eu destaco aqui a manutenção do nosso programa que foi implantado este ano, o programa Prospera Família. Então trabalhamos aí para a manutenção desse importante programa que veio para o município para qualificar e capacitar famílias de extrema vulnerabilidade social em nosso município. Um outro ponto também de extrema relevância junto do nosso Departamento de Atenção Básica é a implantação do SUAS municipal e junto dele, ou melhor, dentro do nosso SUAS municipal, nós estaremos implantando os benefícios eventuais. Benefícios esses que já ocorrem em nossa cidade, já são ofertados à nossa população, mas não estão instituídos por lei. Destaco aqui o auxílio que a gente fornece na questão do velório social e também da alimentação, mas estaremos ampliando para o benefício maternidade, ou seja, as famílias de extrema vulnerabilidade social que não possuem condições, o município, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, estará ofertando isso, bem como também o mobilidade, que já funciona, mas nós estaremos instituindo, que é o recâmbio, mais voltado para a população em situação de rua. Um outro ponto também muito importante que nós estamos aqui trabalhando e consta também dentro do nosso plano é a reforma e estruturação dos nossos CRAS, com a ampliação de equipes, bem como com a informatização. Destaco aqui CRAS Gaivota e CRAS América, porém possuímos 4 CRAS
também na região do Oásis e do Suarão, e os 4 estarão aí sofrendo intervenções, ampliações e reformas. E destaco aqui mais um ponto muito importante, não só nos CRAS, mas em toda a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a informatização dos nossos equipamentos. E por que isso? Porque muito se trabalha hoje em dia, até por conta do momento pandêmico que passamos, através das plataformas virtuais. Então essa será uma inovação na nossa secretaria, a pedido do nosso prefeito Thiago Cervantes, para que isso dê maior celeridade às ações, reuniões e o trabalho em conjunto. Um outro ponto muito importante que acontece dentro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social é a parceria com o terceiro setor. Possuímos hoje convênio com 11 entidades e através dessas 11 entidades a gente consegue oferecer o serviço de fortalecimento de vínculos para 1.100 famílias do nosso município. Então, o nosso objetivo é a manutenção, a estruturação e a ampliação desse serviço para que cada vez mais possamos oferecer condições para que essas famílias melhorem a sua condição de vida. Por fim, não menos importante, na questão da proteção básica, eu destaco aqui a reforma e ampliação também do nosso Centro de Convivência do Idoso, inclusive com a reforma da nossa piscina, para que possamos ampliar o serviço que já é oferecido hoje no nosso complexo aquático, junto, em parceria total com a Secretaria de Educação, a qual aqui agradeço a total parceria da nossa secretária Márcia Galdino, mas estamos também aqui apresentando uma proposta para que lá dentro do Centro de Convivência do Idoso nós possamos também oferecer esse serviço, bem como a criação de uma sala multiuso, que parece ser algo até certo ponto simples, mas não será, porque será a base para oferecer estrutura tecnológica para que o serviço virtual, online, com os nossos equipamentos espalhados pelos territórios da nossa cidade, possa funcionar de forma mais adequada. E aí sim, para fechar com chave de ouro, o início, a implantação, um sonho, uma expectativa muito grande da terceira idade, lembrando que Itanhaém tem um número expressivo da população na terceira idade, é a realização dos Jogos Municipais, do Jogo Municipal, melhor dizendo, do idoso. Então nós estamos aqui preparando também esse pacote. Na questão da proteção especial, eu destaco aqui a construção do abrigo para mulheres vitimizadas, vítimas de violência doméstica, a execução indireta do nosso Centro POP, lembrando que hoje o nosso Centro POP, que oferta atendimento à população em situação de rua, funciona de forma dividida entre o terceiro setor e o poder público, e aí nós estaremos oferecendo uma maior quantidade nos serviços de alimentação, higiene pessoal e lavanderia, bem como também, casado, como eu anunciei, no auxílio de mobilidade, a gente estará ofertando o serviço de recâmbio. Também estamos pensando, e isso consta no nosso PPA, a construção de um abrigo para criança e adolescente. Hoje esse serviço é ofertado, mas o imóvel é alugado pelo terceiro setor. Então nós estaremos aí com a proposta de construção dessa casa de acolhimento para criança e adolescente e a ampliação do atendimento ofertado para o nosso acolhimento à população da terceira idade, ao idoso. E aí sim, por fim, não menos importante, eu não sei se as minhas colegas que antecederam mencionaram, até porque é uma proposta do nosso prefeito Thiago Cervantes, a implantação do cartão cidadão, envolvendo a Secretaria da Saúde, Educação e Social, para unificar as informações e os benefícios concedidos para a nossa população. Era isso que eu tinha a trazer, Michel. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, acho que não. De uma forma sucinta, a gente procurou aqui elencar os principais pontos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
Obrigado, Hugo, pelos esclarecimentos, né, principalmente para a população, né, com relação às ações que pretende desenvolver. Agradeço de novo a presença e agora vou passar a bola para o nosso secretário de Turismo, Rodrigo Zanella, que vai falar um pouco das ações pretendidas para os próximos 4 anos. Olá pessoal, tudo bem? As nossas ações, o nosso planejamento, ele foi baseado em 2 vertentes. A primeira, no turismo pós-pandemia, a retomada da nossa atividade econômica. E o segundo, já aí pensando na melhoria contínua do nosso destino turístico, projetando aí uma melhor infraestrutura aqui para aqueles que visitam o nosso município. Ok? Então, pensando em tudo isso, a cidade ela precisa estar preparada para receber o turista, né, na sequência, não somente na alta temporada, mas durante o ano inteiro. Tá? Pensamos em desenvolver 5 eixos que, somados, seriam importantíssimos para que a gente atingisse aí os nossos objetivos. Ok? Então, o primeiro deles seria proporcionar aí obras de infraestrutura e manutenção dos nossos pontos e atrativos turísticos. Podendo citar, por exemplo, com a expansão das horas do município, né, a revitalização da Orla da Praia dos Pescadores, trazendo melhoria e qualidade para todos que frequentam ali naquela região, a manutenção da trilha urbana do Morro do Sapucaitava, projeto esse que já está sendo feito o levantamento técnico para que a gente possa aí avançar na sua estruturação. Reforma do portal turístico, né, o portal de entrada da nossa cidade, estruturação do mirante do Morro do Paranambuco e em torno, né, do portal místico. Aí uma proposta bem interessante que vem de encontro a gente desenvolver equipamentos, né, turísticos mais interessantes para o nosso município, que sejam capazes aí de realmente atrair turistas, né, durante todo o ano. A implantação de sinalização turística, a melhoria, né, dessas placas que já existem no município, a implantação de uma sinalização viária também, de extrema necessidade, principalmente para o atendimento das pessoas portadoras de necessidades especiais, ok? Obras importantes, por exemplo, como a revitalização do centro histórico do município de Itaém, né? Com toda certeza essas obras, né, mudarão aí o status do nosso município, né? Somadas com outras tantas que serão observadas no futuro próximo. Ok? Essas obras serão realizadas, né? Poderão ser realizadas com recursos próprios, recursos aí do Estado ou até mesmo recurso a nível federal. Ok? Um outro ponto que a gente colocou, né, como um fator de desenvolvimento do turismo aqui da nossa cidade, aproveitando a questão também da regionalização, né, uma roteirização e a reestruturação dos nossos segmentos, que a gente chama de segmentação do turismo. A roteirização seria um projeto, né, realizado em parceria com outros municípios aqui da nossa região, tanto a região metropolitana da Baixada Santista, quanto do Vale do Ribeiro. Inclusive, já estamos até iniciando os trabalhos, né, para a elaboração de um roteiro que envolva o município, que envolvam a região, tanto da Baixada quanto do Vale do Ribeiro, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri e Peitoleiro, intitulada Berço da Mata Atlântica. Outra questão que é muito importante a gente observar aqui na nossa cidade, né, é a distribuição de renda, né, levar a operação turística, talvez, para fora desse conglomerado urbano, beneficiando as comunidades um pouco mais distantes aqui do nosso centro, das nossas praias, né? Zona rural, enfim, lugares importantíssimos. Daí a importância da gente desenvolver os segmentos, né, de turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura e até mesmo a questão do turismo náutico. Sem sombra de dúvida, vai gerar oportunidades de emprego e renda, né, para a comunidade residente nessas localidades. Tá? Um outro ponto importante seria a capacitação, né, do setor e das pessoas que atuam com o segmento turístico.
Então nós já estamos hoje em parceria com o SEBRAE, fazendo a capacitação dos empreendedores do turismo do município de Itanhaém, tá? Junto com essa capacitação, está sendo feita, inclusive, o acompanhamento empresarial pelo SEBRAE, ok? Outros projetos poderão vir à tona, por exemplo, a gente implantar o turismo pedagógico aqui no nosso município, em parceria com a Secretaria de Educação, a implantação também de cursos direcionados aos prestadores de serviços turísticos, aos colaboradores, como por exemplo, pessoas que fazem atendimento em quiosques, motoristas de táxis, enfim, aqueles que lidam diariamente com o turista, informando eles sobre o que existe dentro do município de Itanhaém, sobre as nossas características, aspectos, fatores históricos, culturais. Isso é, sem dúvida, importantíssimo e faz parte da organização, do sistema operacional do turismo em um determinado destino. Planejamento de ações para a promoção do destino. Já criamos uma marca chamada Visit Itanhaém. A ideia é a gente impulsionar essa marca nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, chegando aí no público almejado, que é o turista com toda certeza de qualidade, ok? Então, já estamos fazendo também a reformulação da página do site oficial do nosso município. Estamos criando folders, livretos, mapas de bolso, revistas, isso tudo para que a gente possa organizar essa distribuição em locais realmente que tenham um público interessante para visitar o município de Itanhaém. Tá? Um outro fator também seria, por fim aqui, a realização das atividades previstas no calendário oficial de eventos, em parceria também com a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, através dos departamentos de Cultura e Esportes. Estamos melhorando o nosso calendário, estamos criando um novo calendário de eventos que prevê aí várias atividades durante o ano inteiro, ok? Já provavelmente, muito em breve, se estivermos aí tudo liberado, agora no final do ano, já iniciaremos as nossas atividades, com o Natal, com o Projeto Verão, Carnaval, se tiver tudo certo, tudo de acordo com a oportunidade do momento com relação à questão da pandemia. Outros eventos, aniversário da cidade, Festival de Inverno, Festa do Divino Espírito Santo, ou seja, eventos que já estavam previstos e novos eventos para que a gente consiga, novos eventos, novos formatos, para que a gente consiga aí agregar essa ferramenta importante desse segmento de eventos como o fator que vai atrair aí o fluxo contínuo de pessoas durante o ano inteiro, ok? Então, prevemos que com esses importantes projetos e ações, nós possamos construir estruturas sólidas para alavancar ainda mais o turismo no município de Itanhaém. Outras atividades também estão sendo pontuadas, e com toda certeza vem somar esforços para que a gente consiga aí construir um município de Itanhaém apropriado para o atendimento ao turista, ok? Então essa é a contribuição que a Secretaria de Turismo traz, vou passar a palavra aqui para o Michel. Muito obrigado, Michel. Eu que agradeço, Rodrigo, pela colaboração, por ter explicado as ações aí da Secretaria de Turismo para os próximos 4 anos, tá? Estamos finalizando a nossa audiência, falta só mais uma secretaria se pronunciar. Lembrando que a gente buscou trazer, dentro da Prefeitura nós temos as secretarias que são atividade meio e as secretarias que são atividade fins. Então nós buscamos trazer os secretários que são justamente essas secretarias de atividade fim, ou seja, que entrega algo, um serviço, um produto para a população, tá? Então, novamente, obrigado, Rodrigo, pela presença e, na sequência, seguiremos com a Secretaria de Administração. Dando continuidade para finalizarmos a nossa audiência, iremos agora ouvir as ações que serão trazidas pela Secretaria de Administração, pelo nosso secretário Gilberto Andrigueto,
E desde já agradecer a participação, né, a confiança do prefeito, a participação de todos os secretários para finalizarmos essa peça do orçamento tão importante. E também agradecer especialmente a Secretaria da Fazenda, personificada na pessoa do Rony, por conta de todo o respaldo dado para a gente conseguir elaborar essa peça com tanta eficiência. Tá? Então, obrigado novamente e com a palavra agora o nosso secretário Gilberto. Olá pessoal, tudo bem? Inicialmente gostaria aqui de agradecer ao Michel, que conduziu os trabalhos, conduziu essa gravação, os outros secretários e mais secretários que aqui compareceram também, fizeram a exposição do seu pensamento, dos investimentos que poderiam ser realizados em cada secretaria. E gostaria aqui de agora me reportar a vocês, os vereadores que estão nos ouvindo nesse momento, e falar um pouco da nossa secretaria, da Secretaria de Administração, e também deixar um pouco aqui um recado relacionado às demais secretarias que não estiveram presentes nas falas aqui dessa gravação, né? Gostaria de deixar bem claro aqui que a nossa intenção maior é sempre voltada em fazer um ótimo trabalho, não somente em relação aos nossos servidores, mas principalmente em relação aos nossos munícipes, né? Pensando nisso, é de fundamental importância nós termos investimentos e ferramentas para melhorar a nossa arrecadação. Por conta disso, eu venho me debruçando em alguns projetos, juntamente com o Rony, nosso secretário da Fazenda, com o Tiago, nosso diretor de tecnologia, buscando soluções para que a gente possa ter, num futuro tão logo, uma melhora na nossa arrecadação, pois somente assim a gente vai conseguir ter investimentos e serviços voltados não só aos munícipes, como também uma valorização maior dos nossos servidores. Nós sabemos que hoje o nosso orçamento e a nossa arrecadação é bem enxuta, mas nós temos potencial, nós temos hoje condições de melhorar essa situação. E eu vejo, ao meu entender, que somente a gente investindo na nossa arrecadação que a gente vai conseguir atingir outros serviços, né? A gente vai conseguir ter uma melhora nos nossos serviços. Por isso, no nosso debate interno aqui sobre a questão do PPA da parte administrativa, a gente prevê alguns gastos, alguns investimentos, não põe nem como gasto, põe como investimento em ferramentas para melhorar nossa arrecadação. Nós pretendemos também fazer investimentos na parte da tecnologia, pois hoje a tecnologia está presente em todos os locais, né? E por conta da pandemia ficou mais gritante ainda o investimento em tecnologia. Nós tivemos um exemplo muito claro agora, durante a pandemia, na educação, que a educação de Itaém sempre foi pioneira na questão da tecnologia, e por conta disso, os nossos serviços não pararam, né? Por conta de já estar um passo à frente. Mas há muito que melhorar ainda. Por isso a gente vem fazendo estudos também e queremos colocar em prática a partir do próximo ano alguns investimentos na área da tecnologia, como ampliação da fibra ótica, como investimentos em aparelhagem, como investimentos em tablets, em tecnologia de processos digitais. Tudo isso, obviamente, tem um custo, tem um gasto, mas vai otimizar o nosso tempo, vai fazer com que o nosso servidor consiga atingir uma excelência no seu serviço, na sua prestação de serviço, e o resultado para os munícipes, o resultado para a prefeitura será de um impacto bem maior. Por isso a gente pensa em fazer esses investimentos, tanto em relacionado à nossa arrecadação, quanto relacionado à tecnologia, uma ligada à outra, e a gente vai conseguir dar um passo à frente, a gente vai conseguir ter condições de realizar outros projetos, né? Nós sabemos aqui que os demais secretários passaram por aqui e falaram amplamente sobre os seus projetos, sobre a questão do plano de governo do nosso prefeito Thiago Cervantes, porém a gente sabe que muitos desses projetos, desses planejamentos, eles estão condicionados ao nosso orçamento. Então, esse investimento em arrecadação
é de suma importância para que os projetos citados pelos demais secretários, para que a gente, num futuro tão logo, consiga concretizá-los, a gente consiga colocar em prática todo o plano de governo do prefeito Thiago Cervantes. Nós queremos também, durante todo esse período aqui que estivermos à frente da secretaria, dar um aporte não só financeiro, como também um suporte também de pessoal, através do nosso departamento de suprimentos, para aquisição de produtos e contratação de serviços. Nós sabemos que outras secretarias dependem muito da Secretaria de Administração para conseguir colocar em prática alguns serviços, então é importante também a gente deixar claro que nós precisamos também ter um aporte financeiro em relacionado ao departamento de suprimentos, para que a gente consiga dar condições às demais secretarias de realizar os seus serviços, de realizar o seu planejamento, tá? Nós possuímos também alguns contratos de caráter continuado, né, os quais dão um suporte total ao andamento da prefeitura, e nós precisamos honrar esses contratos. Então, por isso que todos eles também haverão de ter uma previsão dentro do nosso PPA, né, para a gente conseguir honrar esses compromissos sem atrasos, em condição também das empresas contratadas nos dar um suporte, uma contrapartida mais adequada, mais eficaz. Então, da mesma forma que a gente tem nossas obrigações, nós temos nossos deveres também, e a gente precisa colocar isso em prática. E nada mais do que a gente ter isso previsto, para a gente futuramente não ter nenhum problema em relação ao cumprimento das cláusulas contratuais que viermos a assumir, principalmente os de serviços continuado, tá? Em síntese, o que eu queria deixar para vocês bem claro é que a gente vai continuar trabalhando da mesma forma que a gente vem trabalhando, com transparência, com muita honestidade, né? Sempre de portas abertas. É óbvio que aqui a gente está numa relação aqui de gravação de vídeo, mas as portas do gabinete, seja do prefeito ou dos demais secretários, sempre estarão abertas para todos, para tirar quaisquer dúvidas. Pode comparecer, nós iremos atendê-los da melhor forma possível, né? A gente está aqui para servir, a gente está aqui para poder ofertar um serviço de qualidade, e a gente não vai se eximir disso, né? Fica aqui o meu agradecimento, a minha atenção a vocês também. Gostaria de trazer também o abraço aqui do prefeito Thiago Cervantes, o qual não esteve aqui junto com a gente, mas está ciente de tudo que vem acontecendo, dessa nossa apresentação, e conta muito com o apoio de vocês. Muito obrigado e tenha uma boa noite.